Saudações, caros estudantes. Vamos continuar com os exercícios relativos à estática, não é? Resolução de alguns problemas. Então, para hoje trago este problema, não é? Nós deveremos aqui neste problema encontrar as tensões que mantêm equilíbrio estático este corpo, não é? De massa 20 kg. Então, como já havíamos mostrado nas aulas anteriores, como podemos determinar, já havíamos explicado também como é que podemos encontrar as componentes das tensões, tá certo? Então, nesta aula, vamos mostrar a resolução deste exercício, como fazer a decomposição das forças e como encontrar o que é as tensões desses cabos, não é? Que mantém este corpo em equilíbrio. E nós dissemos que temos dois tipos de equilíbrio, não é? Nós temos o equilíbrio de translação e o equilíbrio de rotação. Neste momento estamos a trabalhar com o equilíbrio de translação, exercícios relativos ao equilíbrio de translação. Então, a condição mãe para que este corpo mantenha esse equilíbrio é necessário que a resultante das forças que atuam sobre o corpo seja zero. E para tal deveremos descobrir quais são os valores das tensões no cabo 2 e as tensões no cabo 1. Primeiramente, vamos fazer a representação, não é? Das forças que atuam neste corpo. Então, nós temos aqui um primeiro cabo, não é? Que liga este corpo, não é? Vamos chamar aqui, tem uma seta apontada para o sentido indicado. Nós temos aqui também um cabo, não é? Esta situação vocês vão perceber à medida que entenderem que estes cabos são fios que se esticam, não é? Fios que se esticam. Então, à medida que se esticam, o fio apresenta uma certa tensão, não é? De seguida temos aqui o nosso corpo, o nosso bloco de 20 kg. Ele, como está suspenso, significa que ele exerce uma certa força em direção ao centro da Terra. Esta força é dada por força de gravidade, ou vamos chamar simplesmente de peso do corpo. Então, para a nossa aula aqui, vamos chamar simplesmente de peso do corpo. Então, vamos ter que representar este peso com um sentido direcionado para baixo, não é? Para o centro da Terra. Vamos chamar aqui de peso P. Como podem ver, fica um bocado complicado encontrar o que? As tensões tem 1 e tem 2 no sistema em que está. É necessário que a gente faça uma decomposição, coloque num sistema de eixos de coordenadas, não é? Um sistema cartesiano ortogonal, para que possamos analisar as tensões nas mesmas dimensões, tá bom? Então, vamos fazer isso. Então, daqui nós podemos traçar um sistema aqui, podemos colocar aqui o eixo Y. Eu sempre prefiro que coloquemos esse eixo OY, não é? Vamos aqui organizar um bocado. Prefiro que coloquemos o eixo Y neste sentido. O eixo X, não é? Se algumas condições o pedirem, pode estar de uma forma mais oblíqua. Este vai ser o eixo X. Pronto. Está representado. Então, de seguida, nós percebemos que este é o eixo X, este é o eixo Y, tá bom? Nós conseguimos notar que o peso P, sim, ele encontra-se sob o eixo dos Y, não tem nenhum problema. A tensão 2, não é? A tensão 2 também encontra-se ao longo do eixo X, mas temos um problema em relação à tensão 1. A tensão 1 ela não encontra-se em nenhum dos eixos, não é? Então, é o motivo que nós temos que fazer uma decomposição de forças. Então, vamos a isso. Vamos aqui decompor a tensão 1 e decompor a tensão 1 para o eixo X. Vamos decompor a tensão 1 para o eixo Y. Para tal, vamos fazer isso mediante o uso de algumas propriedades matemáticas. Como podem ver aqui, ângulos alternos internos, não é? Se nós traçássemos um quadrado aqui, nós teríamos ângulos alternos internos. Então, teríamos o que? Este valor recai novamente aqui, 60 graus. Estes 60 caem deste lado. Pode-se provar matematicamente, é muito simples, não é? Isto é muito simples.
Então nós podemos provar isso. Vamos notar que aqui o ângulo existente é de 90 graus. Tá bom? Então vamos a isso. Fazendo a decomposição de forças, aqui vamos decompor esta aqui. Vamos chamar de tensão 1 em X. Tá bom? Tensão 1 em X. Novamente vamos colocar aqui, vamos chamar de tensão 1 no eixo Y, ok? No eixo Y, tá bom? Então temos a tensão 1 no eixo X e temos a tensão 1 no eixo Y. E como nós mostramos nos exercícios anteriores, não é? A decomposição de forças. Dissemos para a força que faz um ângulo com o eixo X, não é? A decomposição para o eixo X simplesmente é dada por a tensão 1x, sendo igual a tensão T multiplicada pelo cosseno do ângulo, cosseno de 60 graus. Então, também já havia mostrado, aqui a tensão 1 neste caso, já mostramos que o cosseno de 60 graus, segundo a tabela dos ângulos especiais, vale 1 sobre 2, ou 0,5. Então, nós temos aqui tensão T, 1 multiplicado por 1 sobre 2, que nos dá tensão 1 dividido por 2. Tá bom? Então, podemos continuar. Vamos encontrar de seguida a tensão 1Y, não é? A tensão 1Y. A tensão Y será dada pela seguinte forma, já que o ângulo está distante do eixo Y, 60 graus, nós combinamos que seria a tensão 1 multiplicada por seno de 60 graus. O que significa que, não é? Significa que, usando razões trigonométricas, não é? A tensão Y faria parte do nosso cateto oposto e a tensão X parte do cateto adjacente. E nós sabemos que a relação entre a hipotenusa e o cateto adjacente é de cosseno, que a tensão X é tal cateto adjacente. E a tensão com o cateto oposto, a relação com o cateto oposto é de seno. Então teríamos o que? A tensão 1 multiplicado por raiz de 3 dividido por 2. Tá bom? Certo. Então, feito isso, nós podemos aplicar a condição, temos que lembrar sempre da condição de equilíbrio, não é? A condição de equilíbrio. A condição de equilíbrio estabelece que a resultante das forças, não é? Que atuam, seja no eixo X, vamos colocar uma forma mais generalizada, não é? A resultante das forças que atuam num dado corpo tem que ser nula, não é? Que é o equivale para a nossa situação aqui, que a resultante das forças para o eixo X também deve ser nula, e a resultante das forças para o eixo Y deve ser nula. Pronto, então com base nisso já podemos. Vou eliminar um bocadinho essa parte aqui, não é? Já sabem que este é o eixo Y e vamos começar a trabalhar, tá bom? Então, no eixo X, que forças nós temos? Nós conseguimos notar que este é o eixo X, não precisa olhar para mais nenhum eixo, olha somente para o eixo X. No eixo X, as forças ou as tensões que nós temos, a tensão 1x e a tensão 2x. Como pode ver, essas tensões têm sentidos contrários. Então, nós podemos escolher uma forma de analisar, não é? Simplesmente colocando o que? A que está à frente, vamos colocar tensão 1x, está no sentido contrário, menos a tensão 2, isto resulta em 0, segundo o que estamos aqui, a resultante das forças num dado eixo tem que ser nula. Para o eixo Y, o que vamos ter aqui? Teremos a tensão 1y, não é? Tensão 1y que está para cima, menos
o peso P, não é? A resultante terá que ser 0. Pronto. Vamos aqui continuar, não é? A tensão X. A tensão X ela é dada por T1 dividido por 2. Então, temos a tensão T1x é T1 dividido por 2 menos a tensão 2 é a própria tensão 2 igualamos a 0. A tensão Y, nós conseguimos notar que ela é dada por raiz de 3 sobre 2 de T1. Então podemos ter aqui raiz de 3 sobre 2 multiplicada por T1 menos o peso P. Isto é 0. Prontos. Nós também temos que definir o valor do peso. Qual vai ser o valor do peso? Então, aqui no nosso exercício, vamos usar sempre a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, uma aproximação da aceleração de gravidade, tá bom? Então, caso o exercício peça que resolva com 9,8, não tenha problemas, em vez de 10, use 9,8. Vamos encontrar o peso do bloco aqui. Então, podemos colocar aqui que o peso será igual a massa vezes a gravidade, tá bom? Essa é a relação que nós temos a partir da segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica, tá bom? Então temos aqui, nós podemos indicar que a tensão 1 dividido por 2, passamos o T2 para o outro lado, é igual a tensão 2, tá certo? Então aqui podemos passar o peso para o outro lado, nós podemos ter raiz de 3 sobre 2 multiplicada pela tensão 1, isso será igual ao peso P, tá bom? Então, como podem ver, vamos tirar deste lado, tá bom? Como podem ver, o peso P é a multiplicação da massa pela aceleração, não é? Então podemos aqui manter a primeira equação, não é? Vamos manter a primeira equação. Na segunda equação vamos isolar o T1, vamos dizer que T1, segundo as matemáticas aqui, o 2 está a dividir, passa para cá, multiplica, raiz de 3 multiplica, passa a dividir. Então teremos o que? 2 vezes o valor do peso divide pela raiz quadrada de 3. Tá bom? Certo, então podemos continuar. Podemos dizer que a tensão 1, não é? Ela é igual a tensão 1 a 2 vezes a massa, temos 20 kg, 20 vezes a gravidade, combinamos em usar 10 de gravidade, teremos 10 divide pela raiz quadrada de 3. Segundo o conhecimento matemático, nós podemos aqui, se não usufruímos de uma máquina calculadora, vamos manter a primeira equação, podemos simplesmente racionalizar este resultado, isto é, multiplicar por raiz de 3, no mesmo dividirmos por raiz de 3. Nas aulas de matemática nós aprendemos como é que podemos fazer a racionalização. E eu aqui tenho alguns vídeos relativamente a esses problemas de racionalização, não é? Muito nos cálculos de limites. Pronto. Então, continuando aqui, nós teremos o que? 2 vezes 20, 40 vezes 10, 400. Não é? Teremos como tensão 1, resultado, teremos aqui 400 multiplicados pela raiz quadrada de 3, dividido 3 vezes raiz de 3, nós temos como resultado raiz de 3 vezes 3 dá-nos 9, tá bom? Prontos. Então, com base nisso, nós podemos dizer aqui que a tensão 1 ela é dada simplesmente por 400, não é? 400 raiz quadrada de 3 dividido por 3 newtons. Então, este é o resultado que nós temos para a tensão 1. Vamos encontrar a tensão 2. Nós vimos que a tensão 2 é igual a tensão 1 dividido por 2. Então, nós podemos continuar aqui, não é? Dizendo o seguinte, que a tensão 2 vai ser igual a tensão 1, que são 400,
não é? Nós temos aqui 400, raiz de 3, divide por 3 sobre 2. Então, como resultado disso, mantemos a primeira fração, multiplicamos pelo inverso, ficaremos com 400 vezes a raiz quadrada de 3, dividido por 3, multiplicados por 1 sobre 2, não é? O inverso da segunda fração. Então, 400 divide por raiz de 400 dividido por 2, teremos como resultado da tensão 2, não é? 200 raiz quadrada de 3 sobre 3. Então é isso, meus amigos. Nós temos aqui um exercício resolvido acerca dos problemas relativos à estática, tá bom? Então, vamos conferir mais exercícios e vamos colocar nos comentários, não é? Assim como as sugestões para o cálculo desse tipo de exercício, tá bom? E lembrar que nós usamos como gravidade para o peso 10 metros por segundo ao quadrado. Caso o exercício peça para se resolver em gravidade de 9,8, não é? 9,8 metros por segundo, usem simplesmente o 9,8, o procedimento mantém-se o mesmo. Com uma calculadora vocês encontram o resultado rapidamente, mas aqui são mais cálculos matemáticos, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.